Olá, pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Hoje, em vez de falar sobre um monstro, uma categoria de Dungeons and Dragons, vamos falar de uns atributos mais difíceis de definir. Porque às vezes até eu me confundo. Porque não é tão facilmente quantificável como atributo de inteligência, que já fizemos vídeo aqui no canal, que aliás eu recomendo ver. De qualquer jeito, vamos falar primeiro de como o livro menciona que o atributo de sabedoria representa o atributo mental que mede sua percepção e seu discernimento. Até se você não tem o livro e vê tipo as regras gratuitas de 2014, é explicado como: a sabedoria reflete o quão sintonizado você está com o mundo ao seu redor e representa percepção e intuição. E de bônus, o livro do jogador também menciona que as três principais características são consciência, intuição e perspicácia. Não só isso, como dá o exemplo de que caso você queira fazer um anão mais velho, sábio e que seja um bom líder, você precisa de valores de carisma e sabedoria decentes. Se a gente separar a parte da liderança, né, que está no atributo relevante ao seu personagem ser mais carismático, esse exemplo leva à personalidade de um velho sábio, que às vezes leva alguns jogadores que sentem a necessidade de fazer um personagem mais velho caso o seu valor seja alto, mas não necessariamente precisa ser assim. Vamos falar sobre isso já já. As perícias que são relacionadas ao atributo são percepção, o cheque de habilidade mais pedido por 90% dos DMs, né? Normalmente utilizando seus sentidos para perceber algo ou a falta de algo. Intuição, para saber as verdadeiras intenções de alguém, se ela está escondendo alguma coisa ou mentindo, às vezes até para tentar adivinhar o próximo movimento dela, normalmente lendo a linguagem corporal e mudanças de comportamento. Adestrar animais, para ver se você pode acalmar um animal domesticado, evitar que uma montaria se assuste ou até adivinhar as intenções de um animal, tudo na base da empatia. E tem sobrevivência, né, que serve para caçar, se orientar em lugares selvagens e adivinhar o clima de hoje, que quase ninguém usa, né? E ver sinais de animais perigosos na área. E meio que um dos últimos, né, medicina, que talvez é a mais polêmica das perícias relacionadas à sabedoria, porque muita gente fala que deveria ser inteligência ou poderia também ser como inteligência, já que é descrito como a habilidade de estabilizar um companheiro que está morrendo ou a possibilidade de diagnosticar uma doença, que você também poderia fazer se você tivesse lido sobre um livro, né? Mas pelas regras é na lógica medieval mesmo, no xamanismo, na informação passada pelas gerações anteriores, sacou? Mas eu concordo que poderia ser inteligência, mas de qualquer jeito. Por último, o livro também sugere que o mestre pode pedir um teste de sabedoria quando você tenta obter um pressentimento sobre o que fazer e discernir de uma criatura morta ou viva, se ela é da categoria morta-viva. E na página 14 do livro Jogador tem uma ação bem legal falando sobre o roleplay que o seu personagem pode ter em conta de valores da sua ficha. Um personagem com sabedoria alta tem bom senso, empatia e uma consciência geral do que está acontecendo. Um personagem com baixa sabedoria pode ser distraído, imprudente ou esquecido. Como você pode ver na thumbnail e no speed paint aqui do vídeo, eu diria que um personagem fictício que facilmente representa sabedoria alta é o tio Airo de Avatar: A Lenda de Aang. Se você viu o desenho, você entende totalmente, né? Ele tem toda a empatia e percepção de mundo aos vários anos vivendo no alto escalão militar da Nação de Fogo, né? Ele sabe o que eles estão fazendo lá que é errado e que seu sobrinho pode muito bem se perder tentando fazer parte disso. Ele tenta instruir alguém mais jovem sobre os perigos de pensar de maneira inconsequente, além de mostrar para o Zuko que as coisas não são tão no preto e no branco. Ele ganhou essa sabedoria com o tempo, mas no momento da vida como mentor, né, ele é alguém que eu acho que poucos discutiriam comigo de que ele tem um valor bem alto como 18 ou 20. Intermissão. Agora vamos falar sobre o roleplay de valores altos combinado com outros baixos. Um exemplo clássico é o personagem de inteligência alta e sabedoria baixa. Muitas vezes é o arquetipo de, cientista maluco. Sacou o cientista louco, né? Onde normalmente o doutor foca se ele conseguiria criar uma arma arcana de destruição em massa, mas em nenhum momento ele pensa se deveria criar isso para começo de conversa. Um outro exemplo
que não é exatamente cientista maluco, mas eu sinto que muita gente vai me entender aqui, né? É o personagem do Sheldon Cooper, de Big Bang Theory, sem o cara do Bazinga. Mas também pode ser, né, algo que é alguém inteligente, mas que é desatento, sacou? Que não entende os outros, não tem uma intuição boa, tá ligado? Alguns podem até falar que a Frieren é alguém de inteligência alta, que, né, graças a todo o seu conhecimento de grimórios e magia, mas com sabedoria baixa pela falta de percepção de como as pessoas se sentem ao redor dela, além do problema todo com os mímicos. Agora, alguém com inteligência baixa, mas sabedoria alta, eu poderia dar o exemplo clássico que é o Forrest Gump, né? Será que essa referência tá muito velha pro pessoal que vê aqui o canal? De qualquer jeito, o Gump não é o cara mais inteligente por aí, mas ele sabe ler as pessoas e suas intenções muito bem. Ele tem ótimos instintos e tem uma boa base do que é o senso comum. Eu acho que ele é um exemplo perfeito para esse tipo de roleplay, né? E, aliás, um bônus, né? Pra quem joga de bardo, alguém de sabedoria baixa e carisma alta pode ser, tá ligado? Aquele mulherengo pegador de casadas. Você tem as palavras certas para conseguir o que quer, mas não tem o pensamento certo de que isso com certeza vai criar consequências muito ruins para você no futuro. E se isso não é ser inconsequente, eu não sei o que é. Fim da intermissão. Então, agora seria nessa parte do vídeo onde eu compararia os atributos de blocos de monstros para quantificar o atributo. Mas eu diria que esse é um pouco mais difícil comparado com o vídeo de inteligência, né? Porque sabedoria pode pegar várias coisas diferentes. Como sempre, um plebeu tem 10 em todos os valores e é considerado a média. Bandidos, trolls e animais como mulas e aranhas têm esse valor entre 10 e 11. Sacou mais ou menos essa mesma etapa. Mas você consegue sentir que não necessariamente são pelas mesmas coisas. Animais como aranhas, né, usam sua sabedoria para caçar, criando armadilhas de teia, né, pegando insetos menores. Enquanto uma mula provavelmente usa sua perícia de percepção, que usa sabedoria, para poder perceber os perigos ao seu redor, né? Mas os humanoides que citei ficam bem na parte do senso comum, na possibilidade de poder ser enganado por um vigarista, ou até no quanto que eles entendem seus animais que já são domesticados. É algo que não é fácil quantificar aqui na inteligência. Agora, se a gente dar uns pulinhos e pegar, por exemplo, os valores lá para 13 ou 14, é onde os profissionais entram em cena. Aqueles que realmente precisam de uma sabedoria mais alta para exercer a sua função. Um batedor, um caçador ou um espião precisam ser bastante perceptivos e ter bons instintos. Animais como águias ou panteras, né, exímios caçadores, também entram nessa parte. Nos valores 15 e 16 é onde você pode ver que os blocos de personagem, né, de criatura, NPC, que deveriam ter pelo menos uma sabedoria decente para sua classe ou para as suas conjurações, como um padre ou um druida. Ambos precisam de sabedoria, não só, né, para guiar as pessoas sobre o caminho da sua divindade, como também para a conexão com o mundo natural deles para poder se comunicar com a natureza. Nessa parte de sabedoria também entram alguns dragões adultos, que imagino que também conta, né, a experiência de 100 a 200 anos vivendo como um dragão. Em 17 e 18 de sabedoria, onde fica o pessoal que você pode ver na maioria que viveu bastante. Eladrins, né, do inverno, ou criaturas que têm bastante sabedoria acumulada como sphinx ou unicórnios. É o pessoal que consegue imaginar como o reino vai parar pela maneira que seus governantes estão repetindo erros que você já viu na sua vida bem longínqua. E aí que tá uma coisa, conforme você vai subindo as etapas, mais vai ficando difícil categorizar a sabedoria alta. Porque essa é a sabedoria que um combeiro nível 1 poderia ter no máximo. Ele não é obrigado a ser uma entidade antiga ou jogar com uma raça de vida longa. Ele talvez só seja bem paciente, sacou? Ou, sacou, alguém bem atento, sacou, na parte do valor. Essa que é a parte que fica difícil de quantificar sabedoria. Mas, bem, continuando de qualquer maneira, eles só perdem só pro ápice do valor para os mortais, né? Que é no cap de 19 e 20, né? O cap do 20, né? Normalmente fica pelos arquidruidas e os devas, né? Que literalmente são mensageiros diretos dos deuses. É insano. Eu nem sei como seria normalmente o roleplay deles, sacou? Porque eu acho que o 18 e 19 já é onde eu conseguiria pensar de como é que é.
E como é possível descrever com uma criatura que ultrapassa o limite de 20? É bem difícil. É no nível de entidade como Solaris e Azariel, né? Sempre seres que têm contato com vários planos e já viram diversas civilizações que cresceram e se destruíram na frente dos seus olhos. E realmente, eu como DM, eu tenho uma dificuldade para tentar mostrar isso. Mas gente, de qualquer maneira, como vocês definem a sabedoria aí na sua mesa? O que acharam do vídeo? Tem algum fato ou exemplo de como quantificar esse atributo que eu me esqueci de mencionar, que tinha alguma edição antiga? Algum stat block que eu interpretei errado ou que eu peguei um valor errado no vídeo? Por favor, bota aí nos comentários. Mas até lá, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, eu espero que você tenha um ótimo final de semana. Valeu! E aliás, eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer os membros aqui do canal. Todo mundo que dá um pouquinho de dinheiro aqui no canal para ele continuar funcionando. Muito obrigado aos membros apoiadores Gaivoto, Murilo, Krobis, Jojosus, Eduardo, Lucas Schramm, Anderson Moraes, Slimball M e Tarcísio Oliveira. Muito obrigado para quem paga R$5 aqui ao mês no grupo de membros do canal. E também muito obrigado aos membros aventureiros aqui do canal que pagam R$8 ao mês. Muito obrigado ao Daleia Freire, Leite com Manga, Marcelo 4294, Versagem Crowmédia, Woki, Mislamad, Natan, Davik Gamer, JVMV, Logan o Aleatório, The Shadow One, Yuichi, Anthony Kawan, Haru Netsu, RPG Hoje, Felipe Oliveira, O Fantástico Sr. André, Tepeira 1602, Egg do DM, _H_ e Caio Luciano. Muito obrigado a todo mundo que é do Tier Aventureiro. Se você quiser participar e ajudar eles, é só ver aqui embaixo, clicar no Participe se você já for inscrito e ver qual das versões você acha que melhor fica pra você. Mas se também não tiver dinheiro, não tem problema, cara. Tá vendo o vídeo até aqui já ajuda bastante. E desculpa se você estiver ouvindo um cachorro latindo aqui. Tá difícil gravar vídeo aqui esses dias aqui nessa rua. E com isso, muito obrigado, eu espero que você tenha um ótimo dia. Valeu!